Nos últimos dias, o mundo testemunhou o avanço devastador do furacão Milton, uma tempestade que ameaça a vida de milhões, especialmente na Flórida, Estados Unidos. Desastres naturais como esse nos fazem refletir sobre nossa vulnerabilidade, mas será que eles têm um significado ainda mais profundo? Poderiam eventos como o furacão Milton ser interpretados como sinais de alerta profetizados há milhares de anos no livro do Apocalipse? Vamos ver como as profecias do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João, podem se relacionar com os eventos atuais e o que isso significa para todos nós. A Bíblia nos alerta que desastres naturais, incluindo tempestades e terremotos, aumentariam em frequência e intensidade nos tempos que antecedem o retorno de Cristo. Em sua conversa final com os discípulos, Jesus os alertou sobre esses eventos. Em Mateus 24, 7 e 8, ele disse: "Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso será o princípio das dores." Note que Jesus inclui aqui uma lista de sinais, e entre eles estão os desastres naturais. É impressionante como essas palavras de Jesus ecoam na realidade de hoje. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo em eventos naturais catastróficos. Furacões poderosos como Ian em 2022, Lee em 2023 e agora Milton em 2024 causam destruição em larga escala, afetando milhões de vidas e deixando um rastro de sofrimento. O furacão Milton, com ventos superiores a 250 km por hora, tem causado pânico e destruição por onde passa. Para aqueles que observam de perto as profecias bíblicas, esses eventos não são apenas catástrofes isoladas, mas podem ser sinais de que estamos vivendo nos tempos descritos por Jesus como o início das dores. Outro versículo que parece descrever exatamente o que estamos vivendo hoje é Lucas 21, 25, onde Jesus diz: "Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Muitos estudiosos interpretam o bramido do mar e das ondas como uma referência a desastres naturais relacionados à água, como tsunamis e furacões. O furacão não apenas cumpre essa descrição com seus ventos e tempestades devastadoras, mas também causa angústia entre as nações, como vemos com evacuações em massa, o fechamento de parques temáticos como a Disney World e milhares de pessoas procurando abrigo. A perplexidade e o medo causados por esses eventos são evidentes e estão alinhados com a angústia mencionada por Jesus, que se espalharia pelo mundo. O Apocalipse e as 7 trombetas. O livro do Apocalipse é talvez o mais detalhado quando se trata de descrever os desastres e calamidades que ocorrerão sobre a terra nos últimos dias. No capítulo 8 de Apocalipse, encontramos a visão das 7 trombetas, cada uma trazendo destruição ao mundo. As 4 primeiras trombetas falam diretamente de calamidades naturais que afetam a terra, os mares, os rios e até o sol. Apocalipse 8, 7 e 8 diz: "O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi atirado ao mar, uma coisa como um grande monte ardendo em chamas, e a terça parte do mar se tornou em sangue." Embora o furacão não seja um evento diretamente descrito aqui, o impacto que tem sobre a terra, o mar e a vida humana pode ser visto como um eco do tipo de destruição mencionado nas trombetas apocalípticas. O aumento de furacões e tempestades, com sua crescente intensidade, pode ser uma preparação para eventos ainda maiores descritos na Bíblia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse e o juízo divino.
Além das trombetas, o Apocalipse também fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que trazem consigo guerra, fome, peste e morte. Em Apocalipse 6:8 lemos: Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a terça parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Embora um furacão seja um desastre natural, ele traz consigo muitos dos efeitos que associamos aos cavaleiros do Apocalipse. A destruição da infraestrutura, a perda de colheitas e o deslocamento de milhões de pessoas podem levar à fome e à doença, enquanto o vento e as enchentes causam morte e desolação. Mais uma vez, vemos um paralelo com os avisos proféticos. Os eventos descritos no Apocalipse não são apenas desastres aleatórios, mas parte do juízo de Deus sobre a humanidade. Em Apocalipse 16:18-21, encontramos a descrição de um grande terremoto e pedras de granizo caindo do céu. Houve relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, tão grande. Do céu caíram sobre os homens grandes pedras de granizo, pesando cerca de 1 talento, 56 quilos. Embora o furacão Milton não seja mencionado literalmente aqui, ele é mais uma vez um lembrete de que Deus, em sua soberania, usa a natureza para trazer juízo. Granizo, terremotos e tempestades são frequentemente usados por Deus nas Escrituras para demonstrar seu poder e julgar as nações. Quando vemos eventos naturais devastadores, isso deve nos levar a refletir sobre o que Deus está fazendo no mundo e como devemos responder. O furacão Milton é mais do que apenas um desastre natural isolado. Ele nos lembra dos avisos que Jesus deu sobre o aumento de desastres nos últimos tempos e como esses eventos podem ser um reflexo do juízo de Deus sobre a humanidade. As profecias do Apocalipse nos mostram que o mundo passará por tribulações muito maiores e é importante que estejamos espiritualmente preparados para elas. Devemos usar esses sinais como um chamado à vigilância, à oração e ao arrependimento. Jesus nos advertiu em Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Precisamos estar alertas e preparados, pois os sinais dos tempos estão ao nosso redor. Obrigado por assistir. Se você achou esse vídeo interessante, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos orar e vigiar. Que Deus nos abençoe e esteja sempre conosco.